atire a primeira pedra. E eu tô falando do cultivo de cactos e suculentas. Alguns desses erros podem ser fatais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos compartilhar com vocês então alguns erros que a gente já cometeu desde lá do início, né? Quando a gente começou a cultivar suculentas. Mas os erros que aconteceram durante essa caminhada nossa aí com as suculentas, a gente transformou em aprendizado. E muitos deles a gente compartilha aqui com vocês. Os primeiros erros que cometemos foi o uso da areia em excesso no nosso substrato. E acontecia que o nosso substrato ficava um substrato pesado, muito compactado, dificultando a oxigenação das raízes e então gerando muitas doenças, né? Apodreciam as raízes, vinham os fungos, sem falar nos nematóides. Nós usávamos areia fina de construção, então a gente tinha muitos problemas com isso. Mas é errando que se aprende. Não usamos mais areia, chegamos ao substrato ideal para cactos e suculentas e hoje em dia podemos dizer que talvez o Estrela Gaúcha seja um dos substratos mais completos que temos no mercado, o que nos causa muito orgulho. E quem acompanha o nosso trabalho lá do iniciozinho, vai lembrar que a gente começou com arranjos. A gente nem vendia plantas, né? E ali a gente cometeu, logicamente, vários erros até aprender. E o primeiro erro, assim, foi chamar um arranjo num vidro como esse aqui de terrário, né? É um arranjo com suculentas, um mini jardim, mas nunca um terrário. E inclusive o nosso primeiro vídeo foi como fazer um terrário e eu fiz um arranjo como esse aqui. Já foi um erro, né? Mas o que é um terrário então? Terrário a gente faz no recipiente de vidro também, porém fechado. E aí não entra suculentas, né? A gente não consegue cultivar suculentas num arranjo fechado. Porque aqui vai acontecer todo o ecossistema dele, um mini mundo literalmente. E essa umidade que vai ter ali dentro não vai dar certo com suculentas, tá? Aquilo sim é um terrário. Mas num vidro assim, então é um arranjo de suculentas. Um mini jardim. Isso. Minimundo. Minimundo, então não é um terrário. E esse é um erro que a gente cometeu lá no início. Outro erro, que é o que eu literalmente cometi, porque geralmente era eu que montava os arranjos, é colocar equevérias aqui dentro, tá? Fica lindíssimo na hora da foto. Tu monta ele, coloca uma planta assim, por exemplo, bastante colorida, né? Aqui temos uma gavoide também. Na hora da foto fica lindo, gente, mas pouquíssimos dias e se foi o arranjo. Porque equevérios precisam de claridade, bastante sol. E esse arranjo geralmente o pessoal pede para dentro de casa, para uma área onde não pega tanta claridade assim. E aí acontece isso aqui, ó. Aqui eu separei uma suculenta, né? Cultivei ela bastante à sombra para nós poder mostrar para vocês, ó. Olha a diferença, gente. A mesma planta, a mesma suculenta. Essa aqui é uma Bashful. Olha que linda ela fica, cultivada com mais sol, mais estressada. Aqui ela no ambiente de sombra, por exemplo, é o que aconteceria com ela num vidro. E nem tá tão estiolada assim. Perdeu totalmente a coloração, ficou fraca, as folhas estão moles. Bem espaçadas uma da outra, bem longes. Fica mais suscetível à doença assim também. Então assim, ó, não dá certo, gente. Equevérias em arranjos de vidro que vão ficar dentro de casa não funciona. O pessoal até nem reclamava, porque muita gente não sabe que isso aqui está estiolada, né? Ou precisando de sol. Então o pessoal não reclamava, mas eu comecei a ver. Eu digo, bah, não tá legal. Às vezes a pessoa me mandava uma foto do arranjo, por exemplo, e tinha aquele sedum, né? Tinha um sedum, o Adolf, desse tamanho comprido, assim, uma folha lá longe uma da outra, saindo do arranjo. E aí eu vi assim, bah, não funciona, não tá legal. E isso a gente vê acontecer muito na internet ainda hoje. Na hora fica lindíssimo, né? Tu vai até aquelas fotos de Pinterest, assim, lá no Pinterest a gente vê bastante, né? Equevérias, assim, que nem disse a Fábio, a foto fica linda, fica bonita, mas é pouquíssimos dias e já não temos mais um arranjo belo. É claro, pra dentro de casa, né? Pra dentro de casa, é. E aí hoje, então, quando se faz arranjos assim, eu opto assim, ó, por Haworthia, plantas que não precisam assim de sol direto, plantas verde escuro. Essas aqui até que ficam bem. Lembrando que
bastante claridade também, não precisa exposição ao sol direto, mas precisa de claridade, tá? E dentro dessa linha de erros aqui, um outro erro que acontecia é de usar vidro reciclado, aquele vidro que é uma casquinha fininha, e aí o cliente vinha às vezes e pegava o arranjo aqui. Mesmo nesse vidro forte aqui que tem uma parede grossa, não é recomendado pegar aqui, né? Mas acontecia de o cliente pegar assim... Fica só com um pedaço do vidro. O vidro lascava na mão. O que acontecia? O custo-benefício, o arranjo não poderia ser tão caro, então a gente comprava um vidro de R$5, R$6, sei lá. E acontecia que esse vidro era muito fraco, né? E não aguentava muito tempo. Às vezes estourava embaixo. Com o peso ainda da areia, né, que a gente usava. Então hoje a gente não usa mais esse tipo de vidro também. Um erro muito comum, tu compra a tua planta, tua suculenta linda e maravilhosa lá no Garden ou até mesmo pela internet e chega em casa e planta ela lá no teu jardim, expõe ela direto ao sol forte, sem nenhum tipo de adaptação. Então sempre é preciso fazer adaptação. Se tu já quiser plantar direto no jardim, então tu escolha alguns meses em que a temperatura é mais amena, que o sol não é tão forte assim, aí tu consegue já plantar direto, né, lá no jardim, ou então vai fazendo essa adaptação, colocando ela para pegar um solzinho da manhã, um solzinho no final da tarde, e assim aos poucos tu vai conseguindo deixar ela rustificada, bem adaptada aí ao teu clima da tua região. O medo de regar, não saber se rega de mais ou de menos, é um dos maiores problemas aí para quem está iniciando no cultivo de suculentas. E por incrível que pareça, nós tivemos mais problemas com a falta de rega. Aqui eu tenho um exemplo da Nova Galiciana. Olha que planta mais linda, que suculenta lindona que ela está. Nem sempre ela foi assim, gente. Ela vivia encolhidinha, mirradinha pela falta de rega. E depois que nós colocamos ela aqui ao tempo, que ela pega a chuva à vontade, nunca mais faltou água para ela, ela ficou assim, lindona, lindona. E vocês não fazem ideia do quanto essas perles e essas suculentas todas aqui do jardim foram regadas nesse inverno. Afinal, a gente teve um inverno muito chuvoso. Elas passavam 4, 5 dias de chuva aguentando tudo isso. Depois parava, dava um intervalo aí de 2 dias e já chovia novamente. O medo de regar vem então quando não se tem um substrato muito aerado. Aquele substrato que retém muita umidade por muito tempo, né? Deixa a pessoa com medo de regar, porque ela rega um pouquinho mais, já começa a dar problema de fungos, podridão de raiz, mas aí então a culpa é do substrato e não da rega. E é por ter um substrato bem drenável, bem airado, próprio para elas, que nós temos todas as suculentas ao tempo lá no jardim, pegando dias e dias de chuva e todas elas muito bonitas e saudáveis, como vocês estão acostumados a verem. E erramos bastante, demais mesmo, na questão da adubação. E lá no comecinho do canal, nos primeiros vídeos, inclusive a gente comentou que não precisava nem adubar. Foi assim, né? Sim, que não usávamos adubo nenhum e realmente a gente não usava, né? Isso. A planta vinha já com adubação lá do Garden, só que a gente não colocava mais nada, né? E com o tempo ela começava a ficar fraquinha e aí já começava a aparecer problemas como cochonilhas, né? Porque sim, planta fraca, baixa a imunidade, né? E ao contrário disso também baixa. Por exemplo, teve uma época que eu usei muito esterco, a planta crescia ligeiro e a planta está crescendo ligeiro, só que baixava a imunidade também porque eu não conseguia repor os outros nutrientes que ela estava precisando. E aí não dava certo mesmo. Então é preciso sim fazer uma adubação e uma adubação correta. Como já falamos, né, com os erros que a gente vai aprendendo. Hoje em dia nós adubamos aqui as plantas conforme o que a gente quer delas. Se a gente quer plantas mais coloridas, se quer plantas que gerem mais mudas. E fizemos a adubação em média de 3 em 3 meses. E agora é a hora de tu ir lá nos comentários e dizer para nós aí, qual é o erro ou erros que tu já cometeu no cultivo de suculentas. E assim a gente vai indo, errando, acertando, aprendendo coisas novas e tu só aprende cultivando, gente. É elas que nos ensinam como cuidar delas. E não esqueçam que aqui no link desse vídeo tem um guia, um e-book
de como cuidar das suculentas, que com certeza vai te ajudar aí no cultivo. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! E não esqueça de comentar qual erro que tu já cometeu aí nas suculentas, no cultivo de suculentas. Até o próximo vídeo.